Esse livro que eu vou indicar para vocês mudou a forma como eu enxergo a minha deficiência visual, que é a baixa visão. O livro se chama Os Quatro Compromissos. Esse livro ele fala sobre uma filosofia tolteca, não é basicamente sobre baixa visão, mas o que ele traz aqui nesse livro fez eu refletir um pouco sobre a minha deficiência e trazer esses ensinamentos para minha deficiência e para minha vida. E nesse vídeo eu gostaria que você entendesse um pouquinho mais e desse uma chance para esse livro. Eu vou estar deixando o link dele no box de descrição, caso você tenha interesse em adquirir ou o livro físico ou o e-book para ler no Kindle. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece, meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu tenho ela desde que eu me entendo por gente. Aqui no canal tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais dessa deficiência, se aprofundar nos outros vídeos que tem por aqui, o link dela vai estar aqui no box de descrição para que você possa entender um pouquinho mais desse universo da baixa visão. Mas vamos para esse livro tão interessante que me fez mudar a forma como eu entendo, a minha deficiência visual, e esses pensamentos podem fazer com que você reflita um pouco sobre a sua vida, sobre a sua deficiência visual e provavelmente possa enxergar a deficiência de uma forma totalmente diferente. Como eu falei para vocês, esse livro ele tem 4 filosofias, 4 compromissos, na verdade, que ele fala de uma filosofia tolteca. Então vamos lá. O primeiro compromisso é: seja impecável com suas palavras. O que esse compromisso quer dizer? Não fale qualquer coisa por aí. As palavras têm poder gigantesco. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, que às vezes você fala uma coisa sem querer e aquilo acaba acontecendo. Então, por exemplo, seja impecável com as suas palavras. No meu ponto de vista, em relação à questão da baixa visão, você não ficar dizendo para você que você é incapaz, que você não consegue, que as suas dificuldades são muito grandes, que a baixa visão não deixa você fazer nada, sabe? Ao invés de você ficar o tempo inteiro pensando só no lado negativo e falando só essas coisas, porque quando você fala isso, provavelmente você atrai isso para você e acaba virando contra você. Então, se você fala para você mesmo: poxa, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer nada por conta da baixa visão, sabe o que vai acontecer? Cada vez mais você não vai conseguir fazer as coisas por conta da deficiência, porque é isso que você acredita, é isso que você emana para o universo, é isso que você está trazendo para você. Então, que tal, ao invés de usar a palavra para esse lado mais negativo, você começar a ser impecável com as suas palavras pro lado bom? Então você começar a dizer: as pessoas são legais, as pessoas sempre me ajudam, as ruas são acessíveis, por mais que não seja. Coloca aí na sua cabeça que sempre vai ter alguém para te ajudar, que sempre vai ter uma coisa legal para acontecer no seu dia. Coloca na sua cabeça que, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade e as pessoas lá vão me ajudar, vai ter acessibilidade, sabe? Começa a ser impecável com as suas palavras no âmbito positivo, a colocar isso de uma forma leve, a enxergar a baixa visão de uma forma mais leve, que eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar e mudar muito. Talvez não seja uma mudança tão grande que você, por exemplo, ontem você falava coisas ruins e hoje você começou a olhar a deficiência de uma forma diferente e mudou. Não é assim. A mudança ela é gradual, ela acontece de pouco em pouco. Então, começa a implantar essa questão de ser impecável com as suas palavras no seu dia a dia, que eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida como pessoa com baixa visão. O segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. Isso é tão interessante. Muitas vezes a gente está na rua e a gente pede ajuda para alguém e essa pessoa nos nega a ajuda. E às vezes a gente tende a levar isso para o lado pessoal, de pensar assim: poxa, nem ajuda eu mereço. Poxa, eu devo estar muito feia que a pessoa nem quer me ajudar, A gente acaba puxando isso para o lado pessoal. Então, não leve nada para o lado pessoal. Tende a pensar, por exemplo: poxa, ela não me ajudou porque ela está ocupada, porque ela está vivendo um dia estressante, porque ela está realmente sem tempo para parar e me ajudar, entendeu? Não puxe isso para você e pensar que tudo que acontece com você é por conta de você. Às vezes é pela questão do outro. Então não leve nada para o lado pessoal. Se você pediu ajuda para alguém e alguém te negou, é porque ela não podia te ajudar naquele momento. E não porque necessariamente tinha a ver com você, com ela não querer ajudar você, mas tinha a ver com ela, porque ela não podia naquele momento. Então, por exemplo, quando você está em algum lugar e não é acessível, não tente pensar para o lado pessoal, de pensar: poxa, o mundo não pensa nas pessoas com deficiência, nada é acessível. Não pense assim.
pense que naquele momento não deu para deixar ali acessível. Ainda não deu. Quem sabe o momento. Então, acho muito interessante a gente começar a não olhar muito para o lado pessoal, né? Não puxar muito para o lado pessoal e começar a pensar de outra forma, que isso vai fazer com que a gente viva, né, uma vida mais leve com a nossa deficiência. Terceiro compromisso, não tire conclusões. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque às vezes alguém é grosseiro com você e aí automaticamente você pode concluir que essa pessoa foi grosseira com você por conta da sua deficiência, ou que essa pessoa não quis fazer amizades com você por conta da sua deficiência. Então você, por uma situação, você tirou uma conclusão que tudo aquilo é por conta da sua deficiência, quando na verdade não é. Às vezes a pessoa ela foi grossa com você porque ela está tendo um dia ruim, né? Às vezes essa pessoa não quis fazer amizade com você, não por conta da sua deficiência, mas pela pessoa que você é, porque ela não simpatizou com você, porque a energia dela não bateu com você, e não necessariamente tem a ver com a sua deficiência, né? Muitas vezes a gente tende a puxar tudo para a deficiência e imaginar que a nossa vida é dessa forma por conta da deficiência. Só que a gente não se dá conta que a gente é um ser humano para além da deficiência e que tem coisas muito além. Então, não é o fato de você conseguir ou não fazer uma amizade, não está relacionado com a deficiência, com a baixa visão, mas com a pessoa que você é, sabe? Com a forma como você enxerga a vida, com a forma como você vive a sua vida, seja ela leve ou mais dura ou mais difícil, enfim, a forma como você vê o mundo, né? E cada um tem uma forma diferente de enxergar o mundo, de enxergar a vida. E isso é o mais legal, né, da gente como ser humano. E então não puxe as coisas para a questão da baixa visão e não tire conclusões precipitadas sobre as coisas, imaginando sempre que é por conta da baixa visão, quando na verdade nem sempre é. Às vezes a pessoa nem sabe que você tem baixa visão e você está aí achando que ela não quis fazer amizade com você, por exemplo, por conta da baixa visão. Só que a pessoa nem sabe, entende? Sempre dê o seu melhor. Esse compromisso, ele é muito importante, porque muitas vezes a gente tende a não dar o nosso melhor ou a fazer o que tem que ser feito por conta da deficiência, né? A gente tende a colocar a deficiência em primeiro lugar. A gente acredita que não vai conseguir fazer alguma coisa por conta da deficiência, né? Às vezes a gente nem vai lá e tenta, a gente só imagina, poxa, não vou conseguir, então não vou tentar. Então dê o seu melhor. Por exemplo, se você está fazendo faculdade, seja o melhor naquela faculdade que você está fazendo, seja o melhor naquela matéria que você está estudando. Se você é professor, seja o melhor professor, independente de ter uma deficiência ou não. Vão ter desafios, vão ter dias difíceis, porque viver com a deficiência visual não é uma tarefa nada fácil, mas se você vive com leveza, se você vive de uma forma melhor, você tem um olhar mais positivo para isso, você acaba vivendo mais tranquilo. Então, dê o seu melhor em tudo que você faz, porque lembre-se, tudo que você faz volta para você. Então, se você dá o seu esforço, você faz aquela faculdade ali, tirou notas muito boas, em algum momento você vai estar trabalhando naquela área e você vai se lembrar disso, né? Você vai se lembrar, por exemplo, aquela atividade, por exemplo, no laboratório foi muito difícil, mas eu dei o meu melhor e eu consegui. Então, essa situação que está acontecendo comigo aqui agora, eu vou dar o meu melhor e eu vou conseguir. A deficiência, ela tem sim algumas travas, algumas barreiras que impedem a gente de fazer algumas coisas. Mas se a gente dá o nosso melhor, procura adaptar e buscar a melhor forma de fazer aquilo, a gente consegue. Bom, esses são os conselhos, né, os 4 compromissos da filosofia tolteca que tem aqui nesse livro, e essa foi a forma como eu interpretei eles e trouxe para a minha vida. Espero que esse livro ele possa contribuir de uma forma bem significativa na sua vida e possa fazer você refletir e pensar melhor sobre a sua deficiência, principalmente viver de uma forma mais leve com a deficiência. Viver com deficiência não é nada fácil, ter uma deficiência não é nada fácil. Se a gente consegue viver mais leve com ela, a gente consegue ter uma vida mais tranquila. E essa é uma das melhores coisas, né? Porque se a gente não tá tranquilo, até o nosso olho não fica legal. Então vale a pena você dar uma chance para esse livro, ler as filosofias que tem aqui. Aqui eu não só citei os 4 compromissos e citei o meu ponto de vista sobre cada um deles, puxando para baixa visão, mas você pode ter outras interpretações. Então, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tanto do livro físico quanto do e-book, para que você possa ir lá na Amazon e adquirir o seu. Depois volta aqui nos comentários e me conta se você gostou.
Um beijo para você e até o próximo vídeo.